Hoje inauguramos nosso primeiro episódio Construindo o Futuro, um quadro onde a gente vai conversar com as principais construtoras de Itapema, Porto Belo, que fazem a nossa região, as gigantes que constroem o futuro da nossa região, o presente e o futuro da nossa região. E para começar com o pé direito, não podia ser nada melhor que convidar o Lucas, né? Da H Santos, o CEO, o diretor aí da construtora H Santos, uma construtora renomada aqui, 12 anos de mercado. Lucas, muito obrigado pelo nosso convite aí, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite também, tá? Eu fico lisonjeado de ser o primeiro convidado aí para esse quadro e tenho certeza que, como tudo que a CRI faz, vai ser mais um momento de sucesso aqui dentro da empresa. Muito obrigado. A gente quer justamente isso, é gerar conteúdo de qualidade, né? Vamos lá. Muito se fala de boatos, né? Informações desconectadas. A gente quer trazer informações direto da fonte, né? De quem constrói, de quem concebe o produto, de quem pensa na região, né? Quem constrói literalmente a região. Eu acho que o nosso mercado, ele por ser um mercado muito próspero, ele é um mercado que qualquer notícia, qualquer movimento repercute muito, né? E nada mais justo do que a gente trazer informações concretas e reais da gente que vive, né, que faz o mercado, que está aqui colaborando com esse mercado e tentar, né, Ricardo, ser o mais didático possível e passar os movimentos do mercado e tudo de prospecção que a gente tem para frente aí. Legal. Muito obrigado. Então vamos lá. Eu queria falar um pouquinho, antes de começar a falar sobre produto e falar sobre mercado, a gente queria conhecer um pouquinho mais a H Santos, que tu pudesse falar um pouquinho para nós, como é que surgiu essa história há 12 anos atrás, como é que foi pensado, acho que é interessante conhecer vocês aí, a história é o que nos diz no presente, sim, né? Sim, e de fato para a gente é um orgulho contar a nossa trajetória, porque veja, a H Santos ela foi fundada, né, há pouco mais de 12 anos, e nós somos de uma cidade próxima aqui de Itapema, que é São João Batista, e com origem na indústria calçadista. Então, os dois fundadores da empresa, o Aderbal e o Almir, cada um tem sua indústria de calçados em São João Batista e começaram a investir em Itapema. Após eles verem o resultado que a cidade dava, o retorno que dava, fundaram então juntos a H Santos, né? E para a gente é um orgulho imenso estar falando isso, né? Porque a gente conseguiu trazer toda e traz diariamente a experiência da indústria, né, de mais de 40 anos de indústria, né, e cito aqui a nossa credibilidade também, porque hoje a indústria em São João Batista, Calçados Ala, por exemplo, tem 41 anos de história, mesmo CNPJ, mesmo inscrição estadual, né, uma empresa que realmente tem mais de 600 funcionários no chão de fábrica, assim como a fábrica Suzana Santos do Almir, também com toda a sua trajetória, com todo o seu legado e a sua presença dentro da cidade. Então, são dois empreendedores que colocaram as suas experiências juntas, unidas, para formar a H Santos. E né, a gente só tem a agradecer todo o sucesso que a empresa tem durante esses mais de 12 anos e muito disso vem dessa experiência que a indústria trouxe de bagagem para a gente. Sim, a gestão, né? Todo o comprometimento, toda a credibilidade. Todo o comprometimento, Ricardo, toda a credibilidade e principalmente toda a preocupação em fazer as coisas nos processos certos, né? A H Santos ela é uma empresa que a gente sempre buscou ela ser estruturada de todas as formas, seja com solidez, com credibilidade, mas também com a responsabilidade de poder estar executando um projeto, né? Porque a gente sabe que a construção civil não é brincadeira. Quando a gente se propõe a fazer um empreendimento, quando a gente se propõe a construir um edifício, é muita responsabilidade envolvida e com certeza toda essa bagagem que a gente traz da indústria nesses mais de 40 anos refletem na segurança e na solidez da H Santos aqui no cenário de Itapema. Com certeza, tenho certeza disso. Vamos lá, Lucas, entre tantos empreendimentos entregues aí e alguns em construções, o que tu podia contar para quem está nos ouvindo aqui, um pouco dos bastidores aí do projeto, da concepção do projeto, como é que vocês enxergam, como é que vocês analisam, o que tu pode contar para nós um pouquinho assim do antes de sair assim da porta para fora, da porta para dentro? Eu costumo dizer que muita gente só vê o projeto depois do lançamento, né? Mas a gente que vive o bastidor daquilo ali, os bastidores da construção civil, a gente sabe que ele nasce muito antes dentro da empresa, né? Então, um projeto, por exemplo, que vai ser lançado ali em 32, dentro da 32 em 28, para ser entregue em 32, por exemplo, ele já existe lá dentro da empresa. Então, já existe o centro de custo dele, já existe o projeto dele, ele já está batizado lá dentro da nossa empresa. Então, todos esses bastidores já acontecem dentro da empresa.
a obra ela nasce muito antes mesmo de começar a fundação. Ela já começa com toda a parte de projeto, toda a parte de complementares, toda a parte de arquitetura, planejamento, né, compatibilização. Então, todos esses setores hoje já trabalham lá na H Santos para projetos futuros. Então, o que movimenta grande parte da empresa já são os projetos futuros, né? Além dos 6 que a gente tem em execução hoje, os outros projetos que a gente já está desenvolvendo dentro da empresa já têm vida, já existem e já estão em total planejamento dentro da empresa, Ricardo. Isso é legal tu falar um pouquinho também, se puder falar um pouquinho para nós do Land Bank, quando a gente vai falar de Land Bank, aí a gente pensa qual a estratégia que vocês pensam, até para quem está nos ouvindo aqui, eu vou pensar acho que o projeto também começa muito na localização, Sim, né? sim. Qual é o tipo de terreno, qual é o tipo de bairro, onde eu penso na localização, que é o início, assim, vamos dizer, do nascimento de um projeto, né? A H Santos, basicamente, ela atua hoje na meia praia e no centro da cidade. A gente atua em Itapema. E por que vocês escolheram aí? Conta um pouquinho para nós. Única e exclusivamente, desde o início, a gente se posicionou como Itapema e a nossa empresa, a gente também não quer ser uma empresa com volume de obra tão grande porque a gente tem como prioridade a qualidade, né? E a gente sabe que a partir do momento que você tem uma escala muito grande de produto, de execução de produto, a gente não tem nem mão de obra para estar fazendo tanto produto assim e ter aquela qualidade que a gente se compromete a ter com o nosso cliente. Então, como eu digo, Ricardo, a H Santos, ela é uma empresa que prioriza a qualidade. Tá? Então, desde o nosso primeiro empreendimento, se você for lá hoje, ele é um empreendimento atual, bonito, com uma qualidade reconhecida, até para quem não é da construção civil, mas principalmente a gente não quer ser conhecido por milhões de pessoas. Eu prefiro, eu costumo dizer isso, eu não quero ser conhecido por 1 milhão de pessoas, eu quero ser reconhecido por 1000 pessoas, porque a gente não quer ser apenas conhecido, a gente quer ter o nosso produto reconhecido. Então a H Santos ela é uma empresa que se propõe a fazer o produto com extrema qualidade, realmente atenta aos mínimos detalhes do produto e também com atendimento humanizado, Ricardo. A gente entrega o produto para o cliente e continua lá, dando todo o suporte para o nosso cliente, dando todo o suporte para o nosso corretor de imóveis. Então a H Santos tem muito essa preocupação, sabe? E a gente priorizou fazer os nossos empreendimentos em meia praia e no centro, né? Justamente porque é aqui que a gente acredita, Itapema, né? A gente trabalha muito aqui a cidade, vê uma prospecção de mercado muito grande em Itapema. E continuamos, né, Ricardo, naquela situação de não nichar a nossa empresa. Hoje, para você ter uma ideia, a H Santos tem produtos lá da 4ª Avenida até produtos quadra-mar, produtos na quadra do mar do centro de Itapema também. Então, hoje a gente sai com empreendimentos de 127 metros quadrados até empreendimento de 465 metros quadrados. Então, a gente oferta dentro do nosso portfólio a condição do cliente ter vários produtos dentro da H Santos. Porque eu vejo que antes do cliente escolher um produto, ele tem que escolher a marca do produto, ele tem que escolher a empresa do produto. Então a gente que tem como base forte a nossa credibilidade, a nossa solidez, quer atender o maior nicho de clientes que a gente puder atender. Então a gente não centraliza a empresa com um produto só. A gente tem, sim, um grande portfólio para oferecer aos clientes e corretores. Legal, Lucas. Até para aquele cliente que muitas vezes está pensando em iniciar uma segunda moradia na praia, não tem ainda uma segunda moradia na praia e sonha, tira férias aqui muitas vezes, né? E o sonho de poder ter uma segunda moradia, ou até muitas pessoas que a gente está vendo esse êxodo das pessoas vindo morar na praia, né? Sim, sim. E às vezes, mas imóveis são muito caros, então tu tem uma esteira que o cliente ele pode escolher um projeto inicial, que ele possa ter a primeira ou a segunda moradia dele na praia, e depois ele vai fazendo os próprios upgrades dentro da própria consultora. É um movimento natural, Ricardo, porque assim, hoje a gente que vive aqui a cidade sabe o que é a cidade. Então a gente, né, tá confiante para ofertar o produto com valor mais agregado e tudo mais. Mas o cliente que está começando a prospectar aqui na cidade, começando a vir, a conhecer, talvez num primeiro momento ele não queira entrar com todo aquele investimento. Ele tem potencial para isso, a gente sabe. Só que ele quer entrar com investimento de entrada e tudo mais. E depois, quando ele for vendo a valorização, ou quando ele for sentindo que ele está vindo com frequência para a cidade, ele vai aumentando e a própria consultora oferece a oportunidade dele dar upgrades dentro da consultora. E outra coisa também, né, Ricardo? O próprio cliente que daqui a pouco comprou um imóvel
determinado momento no pré-lançamento daquilo, depois ele recebe o imóvel com uma valorização que aqui a gente não promete, é uma valorização que a gente fala pelo histórico. Não é uma coisa que eu estou dizendo, né? Não, eu costumo usar o histórico para embasar as projeções futuras. Mas esse cliente lá na frente, quando ele recebe o produto dele valorizado, ele pensa assim, pois é, agora eu eu quero diversificar, eu quero ter mais, eu quero pegar esse produto valorizado e trocar em 2 unidades para dar um para o meu filho, outro para minha filha e tudo mais. A gente também consegue atender esse cliente porque a gente tem produtos ali que o cliente consegue fazer, diluir esse patrimônio dele, né? Pegar 2 empreendimentos de novo no início, que vão ter projeções também de valorização futura, né? E fazer esse giro dentro da construtora algumas vezes. Então, isso é uma coisa comum dentro da nossa empresa, né? O nosso cliente tem essa oportunidade de fazer isso porque a gente pensa também numa solução para o cliente, né, Ricardo? Geralmente, quando o cliente recebe um produto, atingiu a valorização e quer fazer algum negócio e ele volta a falar comigo, assim, né, o corretor vindo falar com a gente e tal, Lucas, meu cliente, ele recebeu e agora ele quer fazer alguma coisa, ele quer comprar mais unidades, ele quer dar botar mais um valor, pegar mais unidades e tal. A gente também tem essa opção dentro da empresa, né? E é uma coisa comum, André. Quantos negócios fizemos, né, Lucas, aí que a gente chama aqui de multiplicação patrimonial, né? Onde o cliente compra na planta, ele recebe todo o ágio durante a construção e muitas vezes é isso que o Lucas está nos trazendo, quando entrega a chave, a gente conseguir multiplicar o patrimônio, um imóvel que está recém-entregue, ele multiplicar por 2 imóveis na planta, 3 muitas vezes imóveis na planta e a construtora dá todo esse ágio para o cliente. Então a gente fica muito feliz, os clientes muito satisfeitos de que fazem multiplicação patrimonial. Sim. Às vezes já tem clientes que estão no 3º ciclo de comprar na planta, entregar pronto, comprar na planta, entregar pronto e o cliente consegue fazer uma multiplicação patrimonial extraordinária, né? Então, cases de sucesso. A CRI é uma das que mais faz isso com a gente, né? A gente sabe os clientes que a gente tem e realmente eu diria que é um case de sucesso de ambas as empresas e do cliente, né? Porque, veja, a conjuntura completa, o cliente tendo a valorização do produto, refazendo o investimento, buscando a assessoria da imobiliária que deu todo o suporte, passa confiança para ele e credibilidade, junto com o produto da H Santos que complementa todo esse processo. Então, isso aí. Todas as pontas satisfeitas. Me conta, Lucas, o que tu considera aí para um comprador que ele precisa observar hoje, no momento que a gente está vivendo econômico, todo esse cenário que muito se fala aí de instabilidade, o que tu considera hoje, no teu ponto de vista, que o comprador ele precisa pensar aí antes de fazer uma aquisição? Bom, Ricardo, momento econômico, ciclos econômicos, isso os mais de 40 anos de indústria já nos calejaram, né? Então a gente sabe que uma das piores coisas que um momento pode fazer é tirar a tua coragem de investir, né? Eu não digo para a gente investir com irresponsabilidade e tal, mas sim não parar de investir, né? Não deixar que esse momento te tire essa coragem, mas também buscar fazer investimentos sólidos. Então, eu diria que antes de buscar um produto, você deve buscar uma empresa. Você deve buscar, primeiramente, uma boa imobiliária que vai te induzir a fazer a compra com uma boa empresa, né? A H Santos ela é uma opção de boa empresa aqui dentro do nosso mercado. A gente sabe que tem muitas outras empresas boas. Infelizmente, às vezes, uma notícia ruim ela acaba repercutindo mais do que as boas, né? Como todo bom mercado, Ricardo, assim, tem muita gente que veio para cá e não colaborou com o mercado, né? Veio para cá com uma empresa insustentável, com um pouco de irresponsabilidade para fazer, para lançar produto, para começar um projeto e tal. Mas eu diria para você que isso é a minoria, tá? Com toda certeza. A gente tem empresas aqui dentro da cidade há muitas décadas, tá? Fazendo empreendimentos, gerando riqueza, gerando rentabilidade para os clientes e a H Santos ela vem para colaborar com isso. Então, de certa forma, eu sempre digo, antes de buscar um produto, busque uma empresa com credibilidade. E quando eu digo isso, Ricardo, eu falo da construtora e da imobiliária, né? Eu sei que também a CRI tem uma história muito bonita aqui dentro da cidade, né? Não só aqui na cidade, mas em Balneário Camboriú, Praia Brava e tudo mais, está atuante em todo o mercado e sim, é uma referência no mercado imobiliário também. E a gente
fica orgulhoso por saber que empresas como vocês, primeiramente, têm a precaução em trabalhar com empresas boas como a nossa. A H Santos ela tem essa preocupação em fornecer a credibilidade e a solidez que o cliente de vocês busca em vocês. Então, a gente sabe que a partir do momento que vocês colocam o cliente na nossa mão, vocês estão avalizando o nosso nome. E a gente está lá, firme, forte e trabalhando com responsabilidade para entregar o resultado para o cliente de vocês. Aquilo que a gente promete lá para o cliente na ponta, a construtora trabalha junto para entregar aquilo que foi prometido. Palavra dada não se volta atrás. Né? Se tem uma coisa que eu digo é que o maior patrimônio da H Santos dentro do mercado, dentro da região, é a credibilidade. Não é bens materiais, sala, apartamento, terrenos e tudo mais. O maior patrimônio que a H Santos tem é a nossa credibilidade. Então é isso mesmo, Lucas, a gente também concorda e corrobora contigo, a gente também concorda que para o cliente e o comprador ele poder fazer uma boa decisão, primeiro ele tem que escolher uma boa imobiliária que tenha uma curadoria de produtos, que tenha uma curadoria de construtoras, que tenha uma curadoria de empresas, para justamente ele poder diferenciar, né? Não simplesmente existem bons profissionais e ótimas imobiliárias também, mas tem que tomar esse cuidado primeiro, né? Não olhar só o preço, não olhar só o valor do metro quadrado, mas olhar o todo, né? Olhar o que realmente... Será que essa imobiliária ela é consolidada? Será que ela vai me entregar um projeto? Será que ela vai me entregar uma Ricardo, construtora? veja, eu acho que assim, ó... Eu acho não, tenho certeza. O mercado está aí, né? E as empresas estão aí não para trabalhar somente com projeção. Avalie o histórico. Isso aí. Avalie o histórico da imobiliária que você está fazendo negócio. Espera aí. Tem alguma queixa dessa imobiliária? Tem alguma reclamação dessa imobiliária? Tem alguma insatisfação negocial dessa imobiliária? Não, não tem. Vai lá buscar a construtora. Pô, analisa a construtora, olha o histórico dessa construtora, vai visitar os empreendimentos dessa construtora, o que essa construtora já entregou, vai procurar falar com clientes dessa construtora, vai procurar saber dessa construtora na cidade. Eu acho que a partir do momento que você se preocupa só com preço e querer fazer aquele negócio buscando preço, é um negócio perigoso. Perigoso. É perigoso, porque você pode, de repente, ser seduzido por coisas insustentáveis, né? Então, o mercado está aí, mas você tem que fazer a sua parte também. Né? Para que você vai se arriscar se você tem informações de empresas com credibilidade que podem te atender? Exato. Acima de tudo, Ricardo, eu sempre digo, a gente pode buscar o histórico para mostrar para o cliente a projeção futura. Não precisa ele vir buscar milagres às vezes, correr um risco grande e, na maioria das vezes, não receber aquele produto por causa de uma certa busca na negociação de algo que não existe. Eu acho que assim a gente tem que buscar solidez, a gente tem que buscar credibilidade, mas o cliente também tem que saber medir isso e colocar isso como o primeiro ponto para ele escolher o produto. Exatamente. E é isso que a gente se preocupa tanto com a rentabilidade do cliente, com a credibilidade do nosso cliente, porque a gente não quer fazer uma venda só para o cliente. A gente quer se perpetuar no mercado e dando... Ninguém quer fazer uma obra e ir embora. Isso, exatamente. A gente quer ficar aqui construindo e construindo, entregando empreendimentos, coisas que a gente já faz aqui e principalmente construindo, além dos empreendimentos, relacionamento com os clientes. É como a gente sempre fala aqui, não precisa ser conhecido por 1 milhão, precisa ser reconhecido por 1000 pessoas. A H Santos ela tem a política de que a nossa propaganda, o nosso marketing, ele é feito pelo cliente. Isso aí. Quero vender para ti, Ricardo, e tu dizer, eu fiz um negócio com a H Santos, foi bom e eu recomendo. É o melhor marketing que existe. E a gente percebe isso quando os clientes fazem recompras, né? E a gente tem vários casos de clientes que recompraram e continuam recomprando. Esse é o melhor reconhecimento. Temos clientes que compram desde o primeiro empreendimento conosco. Esse é o melhor reconhecimento. E também clientes que chegaram agora e a gente tem certeza que vão ficar muito tempo na empresa com a gente também. Com certeza. Lucas, me conta então, do primeiro empreendimento de vocês até hoje, o que mais mudou em Itapema aí na tua percepção? Eu acho que Itapema aconteceu, né, Ricardo? Eu vou dizer para você que nem eu imaginava que aconteceria dessa forma, né? A gente, eu sempre digo, o cliente, antes que ele vá comprar um empreendimento, um apartamento, a construtora tem que fazer um estudo para ver se aquilo ali comporta o empreendimento que a construtora quer construir. Porque a H Santos é assim, se ela vender tudo ou se ela não vender nada, o prédio vai sair da mesma forma. Então a gente tem que ter a certeza do que a gente está lançando e se a cidade, se o mercado comporta aquilo. Então, todas as projeções que a gente fez de Itapema,
para nós foram superados. Itapema realmente aconteceu. Itapema, no começo, quando a gente vinha aqui, era como você disse ali no começo, era uma segunda moradia. E hoje a gente vê a cidade com vida própria, né? Itapema realmente, a iniciativa pública, a iniciativa privada, muitas coisas aconteceram aqui que, se puxar 10 anos atrás, a gente não teria noção que isso ia acontecer. E o principal, a gente tem uma expectativa de que muita coisa vai acontecer ainda. Exatamente, a gente vê os principais economistas aí, quando falam do litoral norte de Santa Catarina, muitos falam disso, né? De um estado, muitas vezes, vamos dizer assim, uma exceção do resto do país, né? Por segurança, por ter escolas, por ter saúde, por ter infraestrutura. Então, acho que muito da iniciativa privada com a pública caminhando juntos para um desenvolvimento, né? Isso faz muito com que a nossa região seja uma região próspera, né? A gente tem realmente, né, uma saúde próxima aqui, né? Um raio aqui, né, de alguns quilômetros, a gente alcança Florianópolis, a gente alcança Balneário Camboriú, Itajaí. Então, é um mercado que tem, é uma região que tem muita coisa para nos atender nos serviços do dia a dia, nas necessidades básicas, né? A gente tem 2 aeroportos, tudo que em outras regiões é muito difícil, é muito distante, para nós está num raio curto aqui, né? Num perímetro curto. E isso com certeza beneficia muito essa questão da infraestrutura e também as nossas praias, né? E também outra coisa, Ricardo, que acontece é que as pessoas que vêm para cá são pessoas que vêm para colaborar com a região. Então, grandes das pessoas que vêm para cá adotar a cidade como moradia fazem Itapema ser o que é também. Então, além dos recursos naturais que a gente tem, da infraestrutura, todas as pessoas que vêm para cá colaboram com o crescimento da cidade. Isso é muito importante, isso é pujante. Isso aí, são pessoas prósperas e que o ambiente também faz com que a prosperidade aumente cada vez mais. Sim, sim. Na tua concepção, Lucas, o que tu para você define nessa cidade quando a gente não estiver mais construindo? O que para ti fica? Olha, eu pretendo estar construindo por muitos anos, né? Por décadas, na verdade. Mas eu acho que se fosse para dizer em algo assim, o que a Água Santos gostaria de ter como legado, eu acho que é a credibilidade, a seriedade. A gente tem uma região, como a gente vinha dizendo, próspera, com recursos naturais, com infraestrutura, mas cada um que vir aqui tem que fazer a sua parte. Tem que vir com responsabilidade e deixar a sua marca e o seu legado de credibilidade na cidade. Assim como tem empresas que já estão há décadas aqui, a Água Santos ela vem para reforçar isso. A gente vem para colaborar com o mercado, para tornar esse mercado cada vez mais sólido, cada vez mais eficaz e poder, juntamente com a cidade de Itapema, projetar resultados ainda melhores para todos os clientes que querem comprar uma unidade aqui na Água Santos. Então a gente fica muito feliz, Lucas, te agradeço mais uma vez pelo convite. A gente também fica muito feliz quando a gente vê os nossos clientes felizes, quando a gente vê que a gente faz diversos negócios e os clientes voltam querendo fazer gerar outras oportunidades. Sim. Então, para nós, a felicidade do nosso cliente é o que nos move, né? O que a gente faz a gente continuar nesse mercado, né? E feliz com os nossos clientes e feliz com nossos grandes parceiros. Com certeza, Ricardo, um ativo valioso, tanto da CRI quanto da Água Santos, é a carteira de clientes. Então, cada vez mais a gente tem se preocupado em ter essa responsabilidade com o cliente para tornar esse nosso mercado cada vez mais sustentável. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E vamos aos negócios. Isso aí, valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Até o próximo. Até o próximo.